Você sabia que existem desenhos infantis que tiveram finais extremamente tristes? E outros em que alguns foram realmente muito trágicos? Outros foram finais estranhos e tenebrosos, que deixaram os fãs extremamente intrigados. Pois é, hoje estamos aqui para, entre aspas, perturbar um pouco da sua infância. Afinal, por que eu tenho que sofrer sozinho, não é mesmo? Adeus, infância! Desenhos animados são feitos para divertir e entreter. Com certeza, muitos de vocês, assim como eu, têm excelentes lembranças e momentos marcantes, associados a cenas e histórias de muitas dessas animações. Heróis que admiramos, muitas gargalhadas e, sem dúvidas, muitas aventuras foram coisas que muitos desenhos trouxeram para nós durante a infância e a adolescência. E talvez até para alguns adultos que também curtiram uma boa parte de descanso assistindo Cartoon Network ou Disney Channel. Ou podem assistir com nostalgia hoje esses desenhos no streaming. Mas hoje a gente quer te relembrar, caso você tenha esquecido, ou te mostrar, caso você ainda não saiba, fins trágicos de desenhos que podem estragar a sua infância. Se quiser descobrir uma agulha no palheiro, sente nele. E enquanto estiver sentado, assista esse vídeo, porque ele vai te surpreender. Quem assistiu Teen Titans, a primeira versão, com certeza deve lembrar que em um determinado momento, o Slade infiltrou um membro na equipe dos Titãs para poder sabotar a equipe. E essa espiã era a Terra, uma heroína que possui o poder de manipular livremente o solo, e que sentia gratidão a Slade por tê-la salvado algum tempo antes, quando estava em risco. Por isso, o vilão a manipulava para que ela fizesse tudo o que ele quisesse. Ao ingressar no time dos Titãs, ela aos poucos começa a se afeiçoar a todos, principalmente ao Mutano. E ele começa a gostar dela, só que de um jeito diferente. Em um momento final, Terra muda de ideia e se sacrifica para salvar seus amigos. Ao fazer isso, ela acaba se transformando em uma estátua de pedra, o que já seria um fim bem trágico para a personagem. Só que esse não era o episódio final da série ainda. Algum tempo depois, na escola que Mutano estudava, uma garota muito parecida com Terra aparece. E quando Mutano foi ao local onde deveria estar a estátua da Terra petrificada, não tinha mais nada. Ele então se convence que aquela menina na escola era sua amiga e passa a tentar convencê-la a se lembrar do seu passado. Mas ela diz que apesar dele ser muito divertido, ela era só uma garota que não tinha estudado para a prova de matemática. No mesmo momento, ela vai ficando cada vez mais distante. E Robin, o líder dos Titãs, solicita a ajuda do Mutano, que sai correndo para atender o chamado da equipe. Enquanto a garota idêntica à Terra está cada vez mais distante e some em meio aos alunos. E assim acaba o último episódio de Jovens Titãs. Triste, né? Tá, pode enxugar os olhos que eu sei como você tá se sentindo. O último episódio da 6ª temporada de O Incrível Mundo de Gumball foi algo que deixou os fãs da série extremamente intrigados. E para alguns chegou a ser perturbador. Se liga no nome do episódio: A Inquisição. Meu Deus do céu, Berg. Cara, é sério. Pelo título, dá pra ver que é algo bem pesado. E a gente vai contar pra você como ele é intrigante e até mesmo trágico. Já já a gente te conta como foi esse último episódio da história da família Watterson. Última, pelo menos por enquanto. Pra gente saber que você tá gostando de conhecer todos esses finais surpreendentes e muitos deles desconhecidos, comenta aqui embaixo, #infância. Voltando ao episódio da Inquisição, me arrepia só de falar esse nome. A gente vê Gumball e Darwin na escola, e o novo superintendente chega à escola Wellmore Junior High, e duas coisas chamam a atenção sobre ele. Primeiro, ele é um personagem vivo, totalmente humano, enquanto todos os outros são personagens animados. Segundo, o nome dele é Maldade. Literalmente, o nome do cara é Maldade. Isso é bizarro. Depois de um discurso no auditório para todos os alunos, ele promete que vai fazer de tudo para todo mundo ali se tornar, entre aspas, seres normais. No decorrer do episódio, ele começa a proibir tudo que considera estranho e a cometer vários absurdos. Mas o pior estava por vir. Ele disse que todos na escola violavam as regras da realidade, mas que isso iria acabar. Aos poucos, todos os colegas da sala de Gumball começam a se transformar em desenhos animados comuns de crianças humanas normais. E pior, depois disso, Gumball e Darwin entram em uma sala e encontram uma máquina sinistra e veem seus colegas sendo transformados de desenhos de criança em crianças reais, assim como o Superintendente Maldade era.
por ainda serem desenhos animados, Gumball e Darwin conseguem fugir, porque não seguem as leis da física, mas resolvem voltar para conseguir salvar seus colegas e fazem um a um deles voltarem a serem personagens de ficção. Ao ponto que só sobrava o Maldade, que é confrontado por todos. Então ele foge com medo, mas escorrega em uma casca do João Banana, que é alcançado pelos alunos, liderados por Gumball. E quando ele escorrega, todos percebem que a cabeça dele estava toda deformada, como um personagem animado. Ele então tira a máscara e revela ser o Rob, aquele personagem que passou quase todo o desenho tentando acabar com a vida do Gumball, mas que já tinha parado de tentar. Quando ele estava começando a falar, Tina, a tiranossaura, dá uma paulada nele. O famoso sacode, você entendeu? E ele apaga. Muitas horas se passam. Então Rob acorda sozinho no corredor da escola à noite. Então ele começa a lamentar que ninguém queria ouvi-lo e que aquela era a única forma de todos irem para aquele outro lugar. Nesse momento, um buraco se abre no chão e ele é sugado pro vácuo, em câmera lenta. Cara, isso é muito louco. O episódio acaba assim. Isso foi em 2019, mas em 2021 foi oficializado um filme que daria continuidade a essa história específica e seria lançado em 2022. Aí em 2022, adivinha o que aconteceu? Isso mesmo. Exatamente o contrário do que você pensou. Nada de filme. Ele foi cancelado pela HBO Max. Não pode ser. Terrivelmente triste. É especulado que vai ser lançada uma 7ª temporada, mas agora tudo ficou muito incerto, e já fazem 4 anos e ninguém sabe o que vai acontecer. Portanto, esse é o final da série que nos deixou cheio de perguntas. Tipo, que buraco bizarro foi aquele que sugou o Rob? Pra onde ele foi levado? Que outro lugar era aquele que ele estava falando? Talvez a gente nunca saiba. Só o futuro vai dizer. Uma das séries animadas do herói da vizinhança, o aracnídeo mais amado do mundo entre os supers, que foi responsável por fazer uma nova geração ter contato com o personagem, foi lançada em 1994. De vez em quando ela é reprisada, e provavelmente você deve conhecê-la. A série foi muito amada enquanto durou. Foram 5 temporadas, e depois dela vieram muitas outras séries e uma trilogia de filmes. Você entendeu? O que muitos não sabem, ou não se lembram, é que essa série, em seu episódio final, mostra que Mary Jane, o grande amor do Peter Parker, tinha caído num limbo dimensional do tempo e espaço, e estava perdida. E nesse episódio, o Homem-Aranha entra no mesmo limbo, pra procurá-la e resgatá-la. Mas como esse foi o último episódio, a gente nunca vai saber se ele conseguiu, ou se ele falhou e passou o resto da sua vida tentando achar sua paixão, e tendo talvez nunca a encontrado. Já pensou um Homem-Aranha bem velhinho, pulando de prédio em prédio com suas teias segurando um andador ou bengala? Isso atrás da Mary Jane? Pobrezinho. Apesar de várias outras séries do Cabeça de Teia terem sido lançadas, nenhuma respondeu se ele conseguiu. Então, nunca saberemos o final. Trágico. O último episódio do Bob Esponja, na verdade, não foi o último. Meio confuso, mas eu te explico. Isso porque a Nickelodeon fez o planejamento de encerrar o desenho, viu o sucesso e quanto poderia faturar, e depois desistiu. Mas de todo modo, vamos falar daquele que deveria ter sido o último episódio. E como ele é estranho. Na verdade, o último episódio é um filme que foi lançado em 2004. No início, vemos o seu Sirigueijo realizando um evento em que iria promover o novo gerente do Siri Cascudo. Claro que o Bob Esponja estava ansioso, porque ele tinha certeza que ele seria o escolhido. Só que o Sirigueijo escolhe o Lula Molusco como novo gerente. No decorrer do desenho, o Plankton, sempre ele, consegue roubar a receita secreta do hambúrguer de Siri. Sim, ele consegue. E então começa a vender o hambúrguer em seu próprio restaurante, chamado Balde de Lixo, e faz muito sucesso. Só que no final o Plankton vai preso, e o Balde de Lixo se torna o Siri Cascudo 2, e o Bob Esponja se torna então seu novo gerente. Mas o detalhe é que, como depois desse filme, vários episódios do Bob Esponja continuaram a ser lançados. Na verdade, até hoje eles são. A 13ª temporada tá inclusive a caminho de ser lançada. Mas o fato é que o Siri Cascudo nunca mais foi mencionado. O Plankton foi preso por roubar a receita do hambúrguer de Siri, então ele já tem a receita em sua mente doentia. Afinal, ele é um gênio. Então por que até hoje ele continua querendo roubar essa receita?
E como que ele saiu da cadeia? Tudo bem que ele é um plâncton, minúsculo e tal, mas você entendeu. Nesse caso, existem duas opções. Ou o filme se trata de eventos que ainda vão acontecer no futuro, depois de acabar a série do Bob Esponja, tipo lá pra 2050, ou realmente o criador do desenho simplesmente ignorou o final, que ele mesmo criou, e preferiu continuar ganhando a grana dele. Afinal, o desenho do Bob Esponja já fez a Nickelodeon faturar mais de 13 bilhões de dólares. O final, que não é final, é algo que pode não ser trágico, mas com certeza é muito estranho. Por mais que sempre estejam sendo lançados mais filmes e séries de Tom e Jerry, cada série possui suas próprias temporadas, histórias e finais. E em uma dessas séries tem um final trágico e perturbador. Nesse último episódio, que é totalmente narrado pelo Jerry, vemos o Tom no início sentado em um trilho de trem, com uma fisionomia extremamente abatida. E o Jerry começa a história explicando a origem daquela situação triste que seu amigo se encontrava. Tom se apaixonou e tentava a todo custo conquistar a gata dos seus sonhos, e faz de tudo para ter o coração da sua amada, isso por meio de presentes e mais presentes. Só que sempre era superado por um gato rico que dava presentes melhores e mais caros, e ficava impossível ele concorrer com ele. Afinal, a sua pretendente adorava receber presentes caros. E ao final, depois de gastar tudo que tinha, cada centavo, vendido tudo, ela viu a gata escolher seu rival rico e passar com ele em um carro conversível. Depois de toda essa decepção e frustração, sem mais nada porque ele tinha vendido tudo que tinha, ele não vê mais sentido na vida e resolve sentar em um trilho de trem. Detalhe: dava pra ouvir no fundo que se aproximava e apitava com um sinal de alerta. Enquanto Jerry narrava tudo e dizia como Tom era bobo por não querer mais fazer nada e ter sido trocado, ele próprio vê sua namorada com outro rato, que também era rico, em um carrinho conversível também, assim como foi com Tom. Então o episódio termina com ele, o Jerry, sentado ao lado de Tom, os dois com fisionomias abatidas e esperando o momento final. Sério, que deprê. E esse foi o último episódio daquela série de Tom e Jerry. Um final absolutamente trágico e perturbador. Coitado do gatinho e do ratinho, né? Talvez se já tivesse Tinder naquela época, de repente, eles não teriam feito isso. Esses foram os 5 finais trágicos ou perturbadores de desenhos animados que podem ter arruinado a sua infância. Ou quem sabe a sua adolescência. Ou se você é adulto e assistiu alguns desses desenhos quando era criança, tipo Tom e Jerry, e não tinha entendido, ou se lembrava vagamente desse final tenebroso, pode estar tendo esse choque agora também. Conta pra gente nos comentários, qual desses finais estranhos e trágicos mais te surpreendeu? Se você gostou do vídeo, também comenta aqui embaixo se quer ver uma parte 2 pra gente ficar sabendo. Até a próxima!